Hello guys, welcome to another video, another class and another tip. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você não me conhece, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Camille Vilela e eu sou professora de inglês. Então se você quer ter autonomia na língua e se tornar fluente em inglês, esse aqui é o seu lugar, esse aqui é o seu canal. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e também deixar seu comentário, dúvida ou sugestão para os próximos vídeos. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de esclarecer o porquê que talvez você não esteja entendendo nativos ou porquê você tem tanta dificuldade de compreender o listening, de trabalhar a sua habilidade de escuta no inglês. Então, se você tem muita dificuldade de entender filme, série, música, quando não é o seu professor de inglês ou quando não é aquela pessoa que você acompanha o canal dela, tá falando inglês, se é outra pessoa, outra situação e você trava, se você não consegue entender nada, fica tranquilo que a gente vai resolver o seu problema hoje. E ó, eu vou abrir o jogo aqui pra vocês. O listening é a habilidade mais importante de todas quando a gente tá começando a aprender inglês. Por quê? Se a gente não consegue entender a referência do som, a gente não vai conseguir falar também. Então, se você quer falar, você precisa escutar. Então, sim, você precisa treinar muito o listening, você precisa escutar muitos conteúdos diferentes em inglês para conseguir falar. Isso é fato. É que nem um bebê, a gente já sabe disso, certo? Então a gente tem duas habilidades que a gente recebe as informações e duas habilidades que nós exportamos informação. Esse importar informação, ou seja, trazer para dentro, receber a informação, é o input, que nós chamamos, que é justamente o listening, que é você escutar o que é dito, e o reading, que é quando você lê. Das duas formas você está absorvendo o conteúdo, você está aprendendo. Agora nós também temos o output, que é justamente o contrário, que é a parte de expressão, que é quando você pega as suas ideias e bota pra fora, seja da forma falada ou da forma escrita. E é claro que a gente pode trabalhar as habilidades individualmente, certo? Mas aqui nessa nova série de vídeos eu vou apresentar para vocês algumas formas que a gente pode trabalhar individualmente cada habilidade, mas também como que nós podemos usá-las de forma associada. Então aqui a gente vai trabalhar de forma ativa, esse vai ser o seu foco principal. Não é que você vai estar lavando a louça, limpando a casa ou fazendo qualquer outra coisa, escutando música ou com alguma coisa de fundo em inglês. A ideia não é essa, é foco total. Então a gente tem 5 dicas aqui, 5 formas diferentes que você pode praticar o seu listening. Are you ready? Okay, so let's get started. Então, quando você estiver ali bem focado e pronto para estudar, pense em fontes diversas. Eu já recebi alguns comentários aqui no canal de tipo, eu consigo entender o que ela fala, mas quando um nativo fala, eu não consigo entender nada. Você deve estar assistindo bastante conteúdo aqui do canal em inglês, o que é ótimo, porque você está trabalhando, você está aprendendo também, mas é claro que não basta acompanhar apenas um canal, 3 canais apenas. Você tem que procurar fontes diversas. E o que eu quero dizer com essas fontes diversas? Bom, tem alguns aspectos diferentes. Primeiro que para trabalhar o listening, a gente pode pensar em série, em música, em filme, que mais? Em audiobooks, em podcasts e até mesmo colocar algum vídeo do YouTube, né, e praticar mais a parte do listening. Mas como se não bastasse, também é muito importante que você busque assuntos diferentes. Então, de repente, para você é mais fácil escutar um podcast de alguém falando sobre o dia a dia, dicas de, sei lá, organização. E às vezes para um filme, para uma série, você pode assistir algum documentário, algo histórico, não sei. Essa que é a ideia. É justamente você procurar diversificar as formas que você vai trabalhar o seu listening, então não ficar focado só em filme, só em série, só em música, só em podcast. Tentar misturar de um pouco com tudo. E por que eu tô falando isso? Porque estudar inglês tem que ser uma coisa divertida, tem que ser uma coisa legal, que te dê ânimo e que você fique animado em fazer. Não pode ser uma coisa chata, não pode ser uma coisa boring, não pode ser uma coisa que você coloca como um comprometimento pesado, como se fosse um fardo pesado. A ideia não é essa. Então, quanto mais fontes diversas e assuntos variados você tiver, mais divertido e mais leve vai ser para você trabalhar o seu listening. E vou adicionar um bônus aqui. Não se esqueça de fazer as anotações, certo? Porque às vezes você tá focado ali, você tá entendendo o contexto, você só precisa depois ter uma definição mais específica de alguma palavra que você escutou. Beleza, anota para depois que você acabar aquele áudio, aquele filme, aquela música, aquela série, você poder pesquisar e aí sim já colocar em prática as palavras que você escutar. Agora vamos falar de algo mais específico, vamos falar de trabalhar o listening para o âmbito profissional e acadêmico. Como que você pode aproveitar melhor o seu tempo para fazer isso? Foque em canais educativos e técnicos. Procure por palestras, procure por canais especializados, né, por produtores de conteúdo que sejam especializados nesse assunto que você está procurando. Então, sempre quando você precisar aprender alguma coisa nova, tanto para sua parte acadêmica quanto profissional, já pesquise em inglês, que aí os conteúdos vão aparecer em inglês. Isso serve também para a parte da leitura, né? Mas a gente está focando aqui no listening. E uma dica que eu sempre dou, que eu repito bastante aqui no canal, mas se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu preciso reforçar aqui, preciso falar de novo, que é o TED Talks. O TED Talks, ele é uma organização
que acaba promovendo palestras no mundo inteiro. E aí você tem palestrantes de assuntos variados falando em inglês ou não, né? Os que são locais você tem na língua local, né, a língua nativa, mas tem muito conteúdo em inglês, então você vai ter pessoas do mundo todo falando inglês sobre temas variados. Então é uma fonte muito rica de conhecimento e com certeza você vai aprender muitas palavras específicas com esses vídeos. Mas outra coisa também que é muito válida é quando você tem curiosidade ou você é curioso e você quer pesquisar coisas diferentes, mesmo não tendo nenhum foco prioritário, acadêmico e profissional naquele momento. How does the ecosystem work, né? Como que o ecossistema funciona. Or how do we breathe? Como que nós respiramos? Você pode fazer esse tipo de pesquisa que tem um monte de vídeo educativo muito legal pelo YouTube. Terceira dica, se você quer conhecer um pouco mais da cultura do país onde você quer viajar, ou você tem a intenção de fazer intercâmbio, ou se é apenas por curiosidade, se você quer conhecer um pouco do que está acontecendo no momento, e também, obviamente, aproveitar para aprender sotaque, 3 formatos que são os melhores, ou 3 meios que você tem para fazer isso, que são os melhores, os que eu considero os melhores. Você vai aprender muito com o jornal, com jornalistas, com stand-ups, com comediantes e também com o YouTube. Essas são as 3 melhores formas para você entender um pouco sobre a cultura, sobre sotaque e também sobre atualidade. Por isso que também acaba sendo muito difícil quando você vai assistir algum comediante falando inglês, porque muito provavelmente ele vai usar algo cultural e local para fazer piada. Já termos jornalísticos e atualidade é uma coisa também que sempre acaba pegando um pouco no pé, porque são termos mais específicos às vezes, que a gente não está acostumado a usar no nosso dia a dia. Mas como o jornal trata de várias coisas diferentes, como o clima, sobre a economia, política, você com certeza vai se deparar com algumas palavras e termos e expressões que você não conhece. E no YouTube é basicamente a mesma coisa, até porque muitos comediantes, né, se não todos os comediantes e todos os jornais já estão no YouTube, mas também tem a questão dos youtubers e dos vloggers e etc, que compartilham coisas bem diferentes também. E assim como eu comentei numa das últimas lives que eu falei, eu não lembro o número específico, mas muitas palavras são adicionadas ao vocabulário, ao dicionário inglês, né, de forma geral, por ano. Então, assim, todo mundo vai aprender uma coisa nova e através do YouTube você consegue encontrar o que o pessoal da sua idade ou o pessoal que faz as mesmas coisas que você ou que gostam das mesmas coisas que você estão falando e estão fazendo. Dica número 4. É o seguinte, a gente já falou bastante que o sotaque faz parte da sua personalidade, mas é claro que eu super entendo que às vezes você tende a querer aprender mais o sotaque mais americano, por exemplo, o nova-iorquino, ou o texano, ou por exemplo aqui da Califórnia, ou por exemplo você quer aprender o sotaque canadense, ou o australiano, ou o britânico, tem várias variações, né? Mas lembre que sotaque faz parte da sua personalidade e cada um vai falar de um jeito e cada sotaque carrega uma história, tá tudo certo. E se você tiver algum sotaque em mente, algum foco em mente que você mais goste, ou de repente é o lugar que você tem vontade de fazer intercâmbio, procure por conteúdos locais, regionais. Porque assim, obviamente, se você escutar muito inglês, por exemplo, de Nova York, assim, o inglês nova-iorquino, que é diferente, por exemplo, do texano, que foram 2 exemplos que eu coloquei aqui pra você, obviamente você vai sentir mais facilidade em escutar e compreender o que as pessoas de Nova York estão falando. Se você for pro Texas, vai dar um nó na sua cabeça. Não que você não vai conseguir entender, você vai conseguir entender, mas você vai sentir mais dificuldade. Mesma coisa pro sotaque australiano, por exemplo, que igual eu tava conversando esses dias, dos países nativos da língua inglesa, eu acredito que o australiano seja o mais complicado para você entender o pacing e o timing, né, que é o ritmo e o tempo das coisas, como eles falam. Eu acho muito difícil, assim, eu acho que é um dos mais difíceis. Inclusive eu tenho uma amiga que tá lá e ela sempre fala disso. Carteiro passou aqui. Carteiro é meu amigo. E essa minha amiga, a Camila, nós estudamos juntas por um tempo, então nós duas crescemos dentro do inglês da mesma forma, só que aí ela foi pro inglês australiano e a gente compartilhou um pouco sobre essa experiência. Ela realmente falou que é complicado, mas aí eu posso chamar ela pra fazer parte aqui de um vídeo aqui no canal, de repente alguma entrevista lá no Instagram também, vamos ver como isso funciona. Mas enfim, se você tem esse objetivo de viajar pra algum lugar específico, ou se você se interessa, se você acha algum sotaque mais bonito, não sei, se você tem mais facilidade com algum sotaque, continue estudando de forma local e regional, porque principalmente se você for viajar, vai ser mais fácil pra você também. Agora, a nossa 5ª dica, eu já antecipei num outro comentário, que é justamente um pouco da questão cultural, mas principalmente da dificuldade de alguns termos e expressões que você pode encontrar. Então, assim, dentro do rádio e do podcast, por exemplo, você vai encontrar muitas atualidades, né? Notícia, você vai encontrar fatos sobre manifestação, sobre política, sobre esportes, né? Futebol americano, basquete, etc. E sempre quando a gente tá falando sobre esses assuntos, mais especificamente, você tem a mistura de palavras que você não conhece com nomes próprios. Nomes próprios tanto de pessoas, quanto instituições, quanto, por exemplo, leis,
né? Então, às vezes, você tá entendendo bem, só que aí você escuta alguma coisa, alguma lei, alguma regra, alguma coisa que você não conhece, e isso acaba desestruturando a sua compreensão do que você ainda vai escutar. Então, às vezes, você, tá escutando, você tá compreendendo bem, mas aí você escuta aquilo e você trava. O áudio continua, só que você travou, você se perdeu na linha de raciocínio, ou enfim, você se perdeu na fala. E quando a gente tem o rádio e o podcast, não vai ser sempre que você vai ter a transcrição, não é sempre que você vai ter a legenda, né? É óbvio que, igual eu falei, as rádios, os jornais, os produtores de conteúdo, normalmente, né, é sempre multiplataforma que eles fazem os conteúdos. Então, provavelmente, se você tem um podcast, provavelmente você também vai ter um vídeo no YouTube. Na rádio, a mesma coisa. Às vezes tá na rádio, mas também tá no YouTube. Enfim, mas nem sempre é esse formato que você vai encontrar para você poder, né, igual eu falei, ter as legendas e, enfim, conseguir saber exatamente aquela palavra que você teve dúvida. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu decidi focar um pouco nessas formas e dificuldades e facilidades e como que você pode fazer para estudar o listening, porque eu sei que às vezes a gente acaba, por exemplo, querendo escutar um podcast, só que o podcast é uma das coisas que são mais complexas da gente entender, porque a gente não vai ter nenhum apoio visual. Mas aí o papo é diferente, por exemplo, quando você tem um audiobook, né, que é um livro que também é falado, então você pode ler e escutar, então a compreensão do listening fica mais associada e é mais fácil, assim como em filmes, assim como em séries, que a gente também tem o apoio da legenda. Então esse também é um recado para você lembrar que quando você estiver usando duas habilidades, é ótimo, porque você vai criar referência, mas lembre-se que se você quer trabalhar o listening, vai ter que chegar uma hora que você não vai poder ficar grudado na parte escrita, você não vai poder ficar lendo junto também, porque senão você vai usar uma coisa como apoio da outra e aí você não vai trabalhar nenhuma nem a outra direito. Então, nosso resumão. Primeiro de tudo, você pode trabalhar as habilidades de forma individual e essa vai ser a melhor forma de você trabalhar cada habilidade mesmo. Então, quando você trabalha cada uma delas individualmente. A segunda coisa que você pode trabalhar elas de forma associada, né, as habilidades de forma associada, isso vai facilitar a sua compreensão, mas não vai ser o foco 100% naquela habilidade que você está com dificuldade ou que você, teoricamente, teria o foco. E a terceira coisa aqui dessa revisão aqui é, você precisa de consistência e qualidade no seu estudo. Então sim, você tem que estudar de forma ativa, você tem que separar um tempinho para poder estudar essa habilidade que você está precisando, no caso de hoje, o listening. E é isso, não dá para ser só passivo. Se você realmente tem esse objetivo, você tem que estudar de forma ativa, separar um tempo e estar focado. E assim como eu falei, se necessário, faça essas anotações para você poder revisar depois e praticar, já colocar em prática falando aquela palavra que você aprendeu nesse dia. Então é isso, guys, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu falei sobre vários assuntos diferentes, várias formas diferentes de estudar o seu listening, de trabalhar o listening, mas é o seguinte, se eu falei aqui, são porque são coisas que eu já fiz ou coisas que eu ainda faço e que dão resultado. Então por que não compartilhá-las com vocês, certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu joinha e também deixa aqui embaixo nos comentários qual que foi a dica que você achou mais legal ou a dica que você nunca tinha pensado, enfim, ou até mesmo sugestões e dúvidas que você tenha, ok? So, see you on the next one. Bye bye!